Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Meus lábios e no meu coração. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a Deus. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs. Eu quero, então, felicitar o João e a Vera. Aposto que há 48 anos atrás, o dia 19 de julho, caiu no sábado, né? Caiu no... Hein? Frio também. Se lembram? Ainda se lembram bem? Mas a noiva bem coberta de vestido de noiva, né? Que beleza, 48 anos, né? Moisés, no Evangelho, na leitura que o João leu hoje, quando ele estava lá apacentando o rebanho de Jetro, ele já estava acomodado, teve uma vida muito atribulada. Os judeus tinham sido condenados à morte no nascimento, sexo masculino. O Faraó tinha dito que deveriam ser mortos os meninos. A mãe de Moisés o salvou e escondeu ele por 3 meses, mas não dava mais para esconder. Então colocaram piche num cesto e calafetaram, depois largaram no rio. A irmã ficou cuidando. Quando a filha do Faraó foi tomar banho lá, encontraram o menino, e ela falou: eu tenho uma senhora que eu conheço, que pode amamentar, então manda ela vir para cá, que ela vai amamentar o nenê e vai ganhar o salário por isso. Então ela amamentava o próprio filho, ainda era paga pela filha do Faraó. E depois ele foi adotado pelo Faraó, teve aquela educação, mas ele tinha um coração bom, Moisés. E quando ele viu lá um egípcio batendo no escravo, ele interveio e, sem querer, o matou. No dia seguinte, então, 2 hebreus brigando, e aí um disse: por quê? Tu vai me matar como tu fizeste com o egípcio? Quem que te deu autoridade? Aí ele percebeu que todo mundo sabia e resolveu fugir. O Faraó já estava sabendo que queria pegar para matá-lo. Ele fugiu lá para a terra de Madian, e agora aqui ele está lá. Então isso ele devia ter uns 40 anos, agora ele está lá, encontrou as filhas desse sacerdote chamado Jetro, está lá cuidando do rebanho do sogro. Diz aqui sogro, via tudo coisa de casamento, né? Estava lá Moisés, apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian, e o rebanho deserto adentro. Chegou ao monte Horeb, e lá apareceu-lhe um anjo, e que numa chama de fogo no meio da sarça ardente. Moisés chamou Moisés, ele viu aquele fenômeno do fogo, né? Isso é uma linguagem para dizer: Moisés fez a experiência de Deus, o Deus Santo, que ninguém jamais viu, e nem Moisés, ou seja, ninguém jamais viu a Deus. E ele teve aquela experiência e compreendeu que Deus o chamava para libertar seus irmãos lá no Egito. E então ele vai resistir um pouco, né? Vai dizer assim: mas quem que eu vou dizer que está me mandando para libertar os filhos de Israel? Quem sou eu para ir, né, ao Faraó? E Deus disse: eu estarei contigo. E depois de libertar, vocês vão prestar culto para mim aqui nesse monte. É a história da salvação, é a história do Êxodo. É uma história da salvação que começou desde o início da humanidade e continua hoje. Deus quer nos salvar. E uma pergunta que sempre vem ao coração é esse conhecimento
conhecimento de Deus. De onde vim, para onde vou, quem é Deus, como é que eu posso compreendê-lo, conhecê-lo? Essa pergunta é que, para dar sentido à nossa vida. E Jesus veio revelar quem é Deus. Uma pergunta que nos acompanha a humanidade desde o início. Quem é Deus? Por que ele age assim? Por que ele não intervém na história? Por que existe o mal? Por que existe uma cobra venenosa que, se ela pica, ela mata? Né? E por que ela é capaz de picar alguém inocente? Por que existe o mal? Por que Deus não dá um jeito, né? Próximo domingo nós vamos ter o Evangelho do Joio. Por que Deus não arranca os maus logo? Todas essas perguntas estão no coração. E Jesus estava revelando o rosto de Deus. Se apresenta como Deus. A voz do céu diz: este é o meu filho amado. Mas o pessoal não quer aceitar. E por isso que no Evangelho de ontem ele maldiz aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se tivessem sido feitos os milagres que realizei no meio de ti, esse povo já teria, né, não, se Tiro e Sidônia tivessem recebido esses milagres, eles teriam se convertido, mas aqui nada, indiferença. Tiro e Sidônia, símbolos de cidades pecadoras, pagãs, cidades impuras, e depois, e tu, Cafarnaum, terra de Jesus, de Pedro, Jesus morou ali, de Nazaré, passou a maior parte da vida adulta ali em Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, uma cidade rica, portuária, pesca, dentro da estrada do mar, que vinha lá da Mesopotâmia e vinha aqui até a Turquia, etc., a atual Ásia Menor, né? E nada. Jesus desanimou. É o cansaço do missionário que não vê frutos do seu trabalho. E parece que não adianta nada. Então, vontade de estudar o básico. Jesus ali, quando ele tem essas palavras tão duras, e chega a dizer em Cafarnaum, tu pensas de subir ao céu? Para o inferno vai ser jogada. E em seguida, depois dessas maldições, Jesus, ele louva o Pai. Diz: eu te louvo, eu te agradeço. É como dizer: eu te agradeço, Senhor. Porque ele compreendeu que algumas pessoas aceitavam o Evangelho, outras não. Os intelectuais, os mais religiosos daquela época, não só não aceitavam Jesus, como o combatiam. E como lhe aplicavam: não é pelo demônio que ele faz milagres. Ele não é o filho de José, etc. Nós não nascemos da prostituição, insinuando. Nós não nascemos da prostituição. Os fariseus, religiosos, né? Chamando Jesus desse nome. Por quê? Porque Maria estava grávida, não estava casada com José, não era de José e tal. Não nascemos, tudo isso jogavam contra Jesus, faziam realmente oposição, ataques, conseguiram levar ele para a condenação na cruz. Né? Mas os pequeninos, que aqui no Evangelho chamamos nepioi, os nepióios que não têm palavra, não têm fala, não conseguem dizer, são como as crianças, os infantes. A palavra infante significa que não fala. Infare, no latim, que não fala. E aqui nepioi é a mesma coisa, que não fala. Pode ser as crianças e pode ser aqueles que não têm palavra. Eles compreenderam essa revelação. E certamente, né, João, quando a gente descobre o amor da vida, Vera, né, é como descobrir Deus na nossa vida, né, que vai dar o sentido de uma entrega, de uma vida consumida para ajudar um ao outro, né, na amizade, no companheirismo. É isso que conta na vida e nada mais, né? E nada mais. Que beleza.
é uma experiência de Deus também ali no matrimônio. Então, que nós possamos ter essa experiência de Deus, que é como rezamos no Salmo, é indulgente, é favorável a cada um de nós. Vamos pedir essa graça de termos a sensibilidade. E assim também, os familiares do 7º dia, do irmão do Valdir, possam ter essa consolação da palavra de Deus, que Jesus veio mostrar o rosto do Pai, que nos dá uma vida eterna. Vamos caminhando para Ele, e que essa palavra possa nos confortar nesse dia em que rezamos também pelo João, deveriam chamar Joaninha, acho lá, João Bristol. Irmãos, fiquemos agora sentados e cantemos o nosso ofertório. Número 89 do livro.